Muito bem, pessoal. Vamos seguir e finalizar a leitura da Lei 14.133 a partir da leitura do título 5 das Disposições Gerais. Mas antes de começarmos, quero deixar um aviso rápido. Os artigos 177 a 180 não serão lidos nesse áudio, porque eles tratam principalmente de alterações em outras leis, como o Código Penal e o Código de Processo Civil. Para a gente manter a leitura mais fluida e facilitar a compreensão da Lei 14.133, nós seguiremos diretamente para os próximos dispositivos. Esses artigos que eu não estou lendo, eles poderão ser lidos posteriormente dentro dos próprios diplomas legais em um contexto mais adequado. Então, vamos seguir. Capítulo 1º do Portal Nacional de Contratações Públicas. Artigo 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, sítio eletrônico destinado a: Inciso 1. Divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. Inciso 2. Realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Parágrafo 1º. O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República e composto de: Inciso 1. 3 representantes da União, indicados pelo Presidente da República. Inciso 2. 2 representantes dos Estados e do Distrito Federal, indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. Inciso 3. 2 representantes dos municípios, indicados pela Confederação Nacional de Municípios. Parágrafo 2º. O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações. Inciso 1. Plano de contratações anuais. Inciso 2. Catálogos eletrônicos de padronização. Inciso 3. Editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos. Inciso 4. Atas de registro de preços. Inciso 5. Contratos e termos aditivos. Inciso 6. Notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. Parágrafo 3º. O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer: Inciso 1. Sistema de registro cadastral unificado. Inciso 2. Painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Inciso 3. Sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o cadastro de atestos de cumprimento de obrigações previsto no parágrafo 4º do artigo 88 desta lei. Inciso 4. Sistema eletrônico para a realização de sessões públicas. Inciso 5. Acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Inciso 6. Sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato que possibilite: a linha A. Envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado. A linha B. Acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 19 desta lei. A linha C. Comunicação entre a população e representantes da administração e do contratado, designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes na forma de regulamento. A linha D. Divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. Inciso 7. O sistema de compras expressa. Parágrafo 3º-A. As funcionalidades a que se refere o parágrafo 3º deste artigo serão os sistemas adotados e oferecidos pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 4º. O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei 12.527 de 2011. Parágrafo 5º. Vetado. Artigo 175. Sem prejuízo do disposto no artigo 174 desta lei, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas obrigações. Parágrafo 1º. Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na forma de regulamento do Poder Executivo Federal. Parágrafo 2º. Até 31 de dezembro de 2023, os municípios deverão realizar divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato digital de licitação e jornal diário de grande circulação local. Artigo 176. Os municípios com até 20 mil habitantes terão o prazo de 6 anos, contados da data de publicação desta lei, para cumprimento: Inciso 1. Dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º desta lei. Inciso 2. Da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica que se refere ao parágrafo 2º do artigo 17 desta lei. Inciso 3. Das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os municípios a que se refere o caput deste artigo deverão: Inciso 1. Publicar, em diário oficial, as informações que esta lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato. Inciso 2. Disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo referente ao fornecimento de edital ou cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. Conforme explicado no começo do áudio, nós não faremos a leitura do capítulo 2, passamos agora para a leitura do capítulo 3, disposições transitórias e finais. Artigo 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades sobre sua competência e atingir as finalidades desta lei. Parágrafo único. No caso dos municípios com até 10 mil habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei 11.107, de 2005. Artigo 182. O Poder Executivo Federal atualizará a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Especial, IPCA-E,
ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta lei, os quais serão divulgados no PNCP. Artigo 183. Os prazos previstos nesta lei serão contados com a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes disposições. Inciso 1. Os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo. Inciso 2. Os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data. Inciso 3. Nos prazos expressos em dias úteis serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente. Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo. Inciso 1. O primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet. Inciso 2. A data adjuntada aos autos do aviso de recebimento quando a notificação for pelos correios. Parágrafo 2º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como termo o último dia do mês. Artigo 184. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber e na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgão ou entidade da administração pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Artigo 184. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber e na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Quando, verificada qualquer das hipóteses da linha D do inciso 2 do caput do artigo 124 desta lei, o valor global inicialmente pactuado demonstrar-se insuficiente para a execução do objeto, poderão ser, inciso 1, utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicação financeira. Inciso 2, aportados novos recursos pelo concedente. Inciso 3, reduzidas as metas e as etapas, desde que isso não comprometa a fruição e a funcionalidade do objeto pactuado. Parágrafo 3º. São permitidos ajustes nos instrumentos celebrados com recursos de transferências voluntárias para promover alteração em seu objeto, desde que, inciso 1, isso não importe transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. Inciso 2, seja apresentada justificativa objetiva pelo conveniente e, inciso 3, quando se tratar de obra, seja mantido o que foi pactuado quanto às suas características. Parágrafo 4º. Os saldos remanescentes e os rendimentos financeiros auferidos na forma do parágrafo 1º desse artigo serão obrigatoriamente computados a crédito do convênio e aplicados no objeto de sua finalidade e na ampliação de meta, quando possível, sem prejuízo da funcionalidade do objeto pactuado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste. Artigo 184-A. À celebração, à execução, ao acompanhamento e à prestação de contas dos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres em que for parte a União, com valor global de até R$ 1.500.000, aplicar-se-á o seguinte regime simplificado. Inciso 1. O plano de trabalho aprovado conterá parâmetros objetivos para caracterizar o cumprimento do objeto. Inciso 2. A minuta dos instrumentos deverá ser simplificada. Inciso 3. A liberação dos recursos dar-se-á em parcela única. Inciso 4. A verificação da execução do objeto ocorrerá mediante visita de constatação da compatibilidade com o plano de trabalho. Parágrafo 1º. O acompanhamento pela concedente ou mandatária será realizado pela verificação dos boletins de medição e fotos georreferenciadas registradas pela empresa executora e pelo conveniente do TransfereGov e por vistorias em loco, realizadas considerando o marco de execução de 100% do cronograma físico, podendo ocorrer outras vistorias quando necessárias. Parágrafo 2º. Não haverá análise nem aceite de termo de referência, anteprojeto, projeto, orçamento, resultado do processo licitatório ou outro documento necessário para o início da execução do objeto, e caberá à concedente ou mandatária verificar o cumprimento do objeto pactuado ao final da execução do instrumento. Parágrafo 3º. Quando exigidos, os registros dos projetos de engenharia, dos documentos de titularidade diária, do licenciamento ambiental e do processo licitatório pelo conveniente no TransfereGov constituirão condição para a liberação da parcela única dos recursos de que trata o inciso 3 do caput desse artigo. Parágrafo 4º. O regime simplificado de que trata este artigo aplica-se aos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres celebrados após a publicação desta lei. Artigo 185. Aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei 13.303 de 2016 as disposições do capítulo 2b do título 11 da parte especial do Código Penal. Artigo 186. Aplicam-se as disposições desta lei subsidiariamente à Lei 8.987 de 95, à Lei 11.079 de 2004 e à Lei 12.232 de 2010. Artigo 187. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para a execução desta lei. Artigo 188. Vetado. Artigo 189. Aplica-se esta lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei 8666 de 1993, à Lei 10.520 de 2002 e os artigos 1º a 47A da Lei 12.462 de 2011. Artigo 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Artigo 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do caput do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso do instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do caput do artigo 193 desta lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas, durante toda a sua vigência. Artigo 192. O contrato relativo ao imóvel do patrimônio da União ou de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, aplicada esta lei subsidiariamente.
Artigo 193. Revogam-se, inciso 1, os artigos 89 a 108 da Lei 8.666 de 93, na data de publicação desta lei. Inciso 2. Em 30 de dezembro de 2023. Alínea A Lei 8.666 de 93. Alínea B, a Lei 10.520 de 2002 e, alínea C, os artigos 1º a 47A da Lei 12.462 de 2011. Artigo 194. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito bem, pessoal, finalizamos a leitura integral da Lei 14.133. Se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Deixa sua curtida, se inscreve no canal e, se possível, deixa um comentário sugerindo a próxima lei para leitura.